Olha aí, mais uma parede estragada. Então vamos fazer aqui agora nessa parede uma transformação. Vamos fazer tijolinho à vista. Olha aí. Agora eu vou preparar aqui a argamassa para aplicar na parede. Já preparei aqui a argamassa. Ficou nessa consistência. Aí tapei ali primeiro aquelas corrosão que estava na parede. Tapei ali. E agora, com a ajuda aqui dessa desempenadeira, eu vou começar a aplicar na parede. Agora eu vou começar a fazer a aplicação da massa na parede. Vai aplicando aleatoriamente, vai passando aplicar. Então é isso, depois que eu terminar de aplicar aqui a massa, aí eu volto. Já apliquei ali a argamassa na parte de cima. Agora vou fazer mais um pouco de argamassa para aplicar aqui nessa parte de baixo. Terminei aqui de aplicar a argamassa em toda a parede. Agora eu vou aguardar secar um pouco e depois fazer os cortes para desenhar o tijolinho à vista. Já estou fazendo aqui o corte aqui na argamassa. Estou usando aqui essa régua, o nível, e para fazer o corte eu fiz esse tipo de ferramenta aqui. Peguei um pedacinho de ferro, cortei, que ele passa bem aqui, ó. Ele vai fazendo esses riscos. Então eu vou continuar aqui fazendo esse risco aqui, depois eu volto aí mostrando. Ontem eu fiz as ranhuras aqui, os desenhos para fazer o formato do tijolinho. Aí terminei toda essa parede aqui fazendo o formato. Então hoje eu vou entrar nessa parede aqui. Eu vou fazer essa parede aqui, vou aplicar argamassa nela. E vou fazer os desenhos também nessa parede para fazer o acabamento em todas as duas. Apliquei aqui a argamassa na parede, ó, e quero mostrar um detalhe para vocês. Você está vendo que a massa ela não está esticada na parede, lisa não. Não é para alisar a massa não, porque se alisar a massa, aí não vai dar aquele efeito no tijolinho, um efeito que tijolinho real. Por que tem que deixar assim, ó? Aplicando, vai aplicando a massa na parede, a massa corrida, da forma que você souber, não precisa de ser um profissional. Faz desse jeito aí, ó, porque que quando fizer o corte, olha só. Quando fizer o corte, aí você vai ver, ó, também nessas ranhuras aqui, ó, dá o aspecto de tijolo real na parede, ó. Dá o aspecto por causa de quê? Por causa que a massa foi deixada assim, ó, toda... foi colocada na parede sem alisar. Então isso aqui dá a real assim de um tijolo como se fosse real. Entendeu? Então é por isso que quando aplicar a massa corrida na parede, aplica desse jeito. Ó, aplica fazendo do jeito que você souber. Vai aplicando ela na parede que vai dar esse aspecto. Tanto para você fazer o efeito pedra, né? Que é esse aqui, ó. Esse efeito pedra. Como para fazer tijolinho, igual agora eu vou fazer aqui. Então é isso, eu vou terminar aqui esse pedaço aqui que faltou. E outra coisa,
Eu estou gastando aqui, que eu vou gastar com mais esse pedaço, 2 pacotes de argamassa AC1, que hoje, nós estamos no mês de junho de 2023, o mais caro, um pacote de argamassa AC1 mais caro, está custando R$10. Se você comprar do mais caro, um AC1 mais cara, você vai gastar R$30. E você vai fazer um efeito na parede, ainda vai sobrar argamassa. Entendeu? Porque aqui essa parede aqui, ela tem 1,50 por 3 metros de altura. Tanto esse lado como o outro. Então se você multiplicar isso aí, você vai ver que você, com 2 pacotes de argamassa, eu estou fazendo 2,5 pacotes, eu estou fazendo todas essas paredes aqui e gastando pouco. E você mesmo pode fazer. Não é preciso de mão de obra especializada. Então agora eu vou terminar aqui e vou fazer, depois que secar um pouco, fazer os cortes do efeito tijolinho. Depois eu volto e mostro para vocês. Terminei de aplicar a argamassa em toda a parede. Ali já está um pouco já secando. Esperar dar uma secagem, mas não para endurecer, só uma secagem mais ou menos. E vou fazer os cortes agora para desenhar os tijolinhos. Então é isso aí. Terminei aqui de aplicar a argamassa em toda a parede. Ali já está secando. Eu vou aguardar secar só mais um pouco, não para ficar seco, mas um úmido assim um pouco. E vou começar a fazer os cortes para dar o efeito tijolinho. Vou usar aqui essa régua para fazer o efeito tijolinho. Essa régua ela tem 6 centímetros. Ela tem 6 centímetros, então ela própria vai ser o tijolinho. Eu vou cortar a massa desse lado usando esse objeto aqui. Eu consegui aqui um pedaço de ferro, cortei, fiz isso aqui. Então eu vou cortar com ele assim a parede. Terminei aqui de riscar toda a parede, fazendo na argamassa um formato de tijolinho à vista. Olha aí. Então agora é esperar para amanhã a secagem. E aí vou lixar, dar uma lixadinha, tanto aqui desse lado, como também desse lado aqui. Desses dois lados. Esse aqui já está seco, mas vou esperar o outro de lá secar. Aí amanhã eu dou a lixadinha nele. Também lixo esse aqui. E aí já entro com a tinta para fazer o efeito tijolinho. Então é isso aí. Hoje eu vou fazer aqui o fundo. Daqui a pouco eu vou dar só uma lixadinha nessa parede e vou fazer o fundo numa pintura ocre. E já estou aqui fazendo essa tinta. Eu estou usando aqui massa corrida PVA. Massa corrida PVA. Vou usar um pouco de água. Tinta ocre, na cor ocre. Colorir. E também vou usar cola. Vou usar um pouco de cola. Essa cola é essa cola mesmo, normal, essa cola escolar. Então vou mexer tudo aqui e vou criar essa tinta aqui para mim fazer ali o fundo. Dar uma pintura, fazendo um fundo de base. Então daqui a pouco eu volto. Já lixei aqui a parede, tirando as rebarbazinhas. Eu usei aqui uma lixa 80, um restinho de lixa que
eu tinha aqui em casa para fazer esse serviço aqui de lixamento. Qualquer lixa que você tiver em casa, sobra de lixa, até aquelas lixas de ferro, lixa, qualquer lixa, só para passar para tirar essas rebarbazinhas e ficar assim mais ou menos. E agora vou fazer aqui o fundo com essa tinta que eu fiz na cor ocre, usando aqui esse pincel que alguns chamam de trincha, e aí vou pintar toda essa parede e depois eu volto e mostro para vocês. Terminei aqui de pintar na cor ocre, fazendo o fundo da parede na cor ocre. Agora vou lixar esse lado e aplicar também o fundo na cor ocre. Já fiz aqui a pintura aqui dessa parede do lado de fora. Fiz também a pintura aqui da parede do lado de dentro. Agora vou fazer uma tinta usando uma pigmentação para chegar a uma cor mais realista do tijolinho à vista. Então vou aguardar secar e mais tarde eu vou passar essa tinta para começar a fazer os tijolinhos à vista. Já estou pintando aqui, ó, cada tijolinho na pigmentação que eu fiz, que é essa daqui, ó. Pintando aqui com um pincel mesmo, só coloco um pouquinho e já vou passando, ó, vai ficando na cor do tijolinho. Vai ficando na cor do tijolinho. Aqui nesse local aqui eu vou passar uma tinta branca. Depois que eu fizer toda a parede e pintar toda a parede, que tiver acabado, aí finalizando, eu vou passar uma resina alto brilho, com alto brilho. Então aí vai ficar perfeito. Então vai acompanhando aí. Terminei aqui de pintar essa parede, fazendo os tijolinhos à vista. Terminei aqui de pintar essa parede. Ficou os tijolinhos realmente bem parecidos com os tijolos reais. Aqui eu vou pintar de branco. Então agora vamos para a outra parede para fazer a pintura. Eu estou pintando aqui os frisos na cor branca, usando ali uma tinta e um pincelzinho. Estou pintando aqui na cor branca esses frisos. Mas aí a pessoa escolhe a cor que quer pintar os tijolinhos e os frisos, do gosto da pessoa. Terminei aqui de fazer todos os frisos na cor branca. Fiz todos os frisos, pintei todos os frisos. Agora vou aguardar a secagem. Quando estiver bem seco, eu vou passar uma resina de liquibrilho para dar um brilho e uma proteção na parede. Depois também vou fazer essa outra parede aqui atrás também. Eu já comecei até a pintar aqui os frisos já de branco para depois fazer essa cor. Então é isso aí. Agora eu vou usar um liquibrilho, uma resina, para dar o acabamento. Vou colocar aqui nessa vasilha.
Vou usar só um pouco de água, 1/3 da proporção. Colocar um pouco d'água, misturar e passar essa resina por cima da tinta. Aí ele vai dar um acabamento, dando uma proteção à tinta e fica um brilho ali na parede. Então vamos lá. Então vamos lá passar a resina na parede. Ela é leitosa. Passar aqui essa resina em toda essa parede. Então vamos ver como é que vai ficar. Olha aí como é que está ficando a parede depois de passar a resina. Passei a resina, aqui embaixo ainda não passei a resina. Então ainda vou passar a resina aqui embaixo, aqui já está passada a resina. Olha, deu aqui uma proteção na parede, ficou impermeável, ficou muito bacana. Passei aqui a resina na parede toda. Olha aí como é que ficou a realidade que ficou. Então ficou um tijolinho à vista, uns furos. Olha, ficou ótimo com a resina. Então tá acabado aí este lado. Aí agora eu vou passar para o outro lado e passar resina também. Esse serviço aqui é um serviço que ele é um serviço barato. É um serviço fácil de fazer, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, só que ele é um serviço demorado. Já tem o que? 6 dias que eu estou fazendo essas duas paredes. E por que é um serviço demorado? É porque você vai entrar primeiro uma argamassa na parede, aguardar secar por 4 ou 6 horas, fazer os cortes, os detalhes do tijolo e depois aguardar até o outro dia para dar uma lixadazinha e fazer um fundo da cor que você vai querer mais ou menos o tijolo. Você vai fazer um fundo, uma base, e aí vai demorar mais outro dia para secar. Depois você vem com a pintura dos tijolos, pintando os tijolos na cor que você pigmentou. Aí a cor você escolhe, eu escolhi mesmo a cor da realidade do tijolinho. E depois vem fazendo esses frisos. Eu fiz na cor branca, qualquer pessoa pode fazer na cor que ela gostar, os frisos. E isso demora mais outro dia. E pode ser que no mesmo dia você não consiga, né, no caso, terminar essa pintura. Porque aqui eu tenho 18 metros de parede, contando com essa parede e com a parede de trás. Eu tenho 18 metros de parede. Então eu estou até agora pintando ainda. Para você ver que a pintura é demorada, você tem que esperar secar, depois pode até parar um pouco, porque tem que fazer um capricho, né? E aí vai aguardando aí uns 2, 3 dias também na pintura. E depois vem com o acabamento final, que é uma resina de brilho que você comprar. Essa resina hoje, no mês de junho, tá R$70 esse galãozinho. Mas um galão desse aqui você faz coisas demais. Aqui mesmo eu já coloquei um pouco aqui, só um pouco, ainda sobrou, foi muito. Pintei, passei a resina em toda essa parede, ainda sobrou, e esse balde aqui, ele tá cheinho ainda, ele tá por aqui ainda. Então a resina é uma coisa que você vai fazer um gasto, mas você vai usar ali muitas coisas na sua casa.
E nesses 18 metros de parede, com essa e com a de trás, eu gastei 2 sacos de argamassa. Dessa argamassa aqui, a C1, 2,5 sacos. E no mês de junho agora, 2023, está custando R$10 cada saco de argamassa. Quer dizer, muito barato. E você mesmo faz. E a tinta você pega, se você tiver em construção, a massa mesmo, essa massa corrida de parede, faz uma tinta, pigmenta ela com um pouco de cola e faz essas cores. Aí você pode escolher a cor que você vai fazer, se você vai querer um tijolinho realista ou se você vai querer um tijolinho azul, amarelo, da cor que você vai escolher. Aqui também os frisos, você faz aí na cor que você vai querer também. Então isso sai muito barato mesmo, porque é você mesmo que vai fazer. Então não vai sair caro, mas se for pagar um profissional, aí é lógico que ele vai querer cobrar um dinheiro alto, porque é uma demora de espera, né? Porque tem que esperar vários dias fazendo, colocando a massa, esperando secar a tinta, esperando secar, fazendo o desenho dos frisos, fazendo a pintura de cada tijolinho. Então isso leva um tempo. Agora, como um passatempo, um hobby de uma pessoa dentro de casa, não vai gastar nada, porque aqui essa parede, fazendo assim umas contas, não estou contando com uma resina toda R$70, porque aqui sobrou foi muita resina. Então dá para fazer várias outras coisas. Colocando assim nos miúdos mesmo, eu gastei aqui nessa parede, para deixar toda pintada, toda pronta, aí com a outra também que vai ficar pronta, uma faixa aí de R$70. Com a mão de obra minha mesmo, qualquer uma pessoa pode fazer isso. Agora, se for fazer uma mão de obra de um profissional, aí sim, ele vai querer cobrar caro e aí vai ficar caro para a pessoa. Mas para um passatempo dentro de casa, é muito bom. Então tá aí. Vou agora passar a resina no outro lado da parede. Ok? Então vamos nessa aí. Aqui desse outro lado, já fiz o acabamento, passei a resina em toda a parede, já está bem, olha, nítido, parecendo os tijolinhos à vista. Então já está pronto esse lado e esse outro lado também. Já está pronto. Então, terminei aqui a obra. Agora estou passando aqui uma massa corrida para dar um acabamento aqui, mas isso aí já é outra coisa. O importante foi que vocês aí aprenderam já como fazer aí a paredinha de tijolo à vista usando argamassa. E então é isso aí. Vou deixar aqui para vocês uma reflexão para terminarmos esse vídeo. As coisas boas e ruins acontecem a todas as pessoas. As obras do homem não duram, contudo, as obras de Deus são eternas. Mas enquanto aqui estivermos, temos que produzir, especialmente nas coisas de Deus. Não fique só ouvindo as coisas que as pessoas te dizem. Muitos só vão te desanimar. Se você tem um projeto, execute logo. Se não deu certo aí esse projeto que você tem, você vai errar, mas é com um erro que você acerta, que você vai aprimorar esse projeto seu. Em Eclesiastes, na palavra de Deus, Eclesiastes 11, no versículo 4, diz o seguinte: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo
O amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês.